Fala, rapaziada, beleza? Vamos para uma leitura aqui no chão mesmo. Espero que o ângulo esteja bom aí. Uma leitura rapidinha aí, energias gerais. Vamos ver o que a espiritualidade tem para você nesse momento, para esse começo de semana. Segunda-feira abençoada. Vamos lá. Na sua energia a gente tem o 2 de paus. Alguém pensando no futuro, com grandes planos ali. Aqui a gente teve o que mais? Tá, aqui foram muitas cartas, mas eu vou tirar mesmo assim. A gente teve o carro, temperança e a estrela. Foram 3 arcanos maiores que saíram de uma vez. Geralmente quando eu tiro energias gerais, rapaziada, são apenas 3 cartas, mas a própria espiritualidade escolheu que saíssem 4, né? Aqui o que a gente tem? Uma energia muito de pensar no futuro, né? De ter grandes planos, sabe? E aqui a espiritualidade confirmando isso, que esses grandes planos não estão aí na sua cabeça, na sua mente, na sua energia, à toa, sabe? É porque está no seu caminho. O carro fala a respeito de movimento alinhado, sabe? E de apoio espiritual. Então a gente tem alguém aqui se movimentando de maneira equilibrada, né? Aqui a gente tem essas 2 esfinges, cada uma de uma cor, representando um polo, seja o bem, o mal, o masculino e o feminino, né? As características luminosas ou escuras, sabe? E assim, esse equilíbrio te colocando em um caminho, sabe? E outra carta que fala a respeito de equilíbrio é a temperança. Aqui a gente vê essa energia feminina, né, equilibrando o líquido entre os dois. E assim, são 2 cartas que falam a respeito de equilíbrio, né, mas tem energias diferentes. Aqui a gente tem um homem, né, representando o movimento, energia masculina ativa, sabe? E aqui a gente tem um feminino, né, a receptividade, a calma, né? No tarô a gente trabalha muito com essa polaridade de energias masculinas e femininas. E aqui uma energia de equilíbrio, tanto do seu lado masculino quanto do seu lado feminino, sabe? E não parece que foi algo tipo de repente que aconteceu. Foi uma longa jornada, aqui eu vejo uma longa jornada, sabe? E assim, uma jornada que, com a estrela finalizando, é uma jornada muito alinhada, que representa muitos processos de cura, muitos processos transformativos que você pode ter passado aí nos últimos dias, sabe? Mas a estrela representando uma ascensão, sabe? A estrela representando a sua autenticidade sendo exposta de alguma forma. Então parece que todos esses perrengues, todas essas características negativas, né, situações negativas que você passou, né, anteriormente, contribuindo agora no presente para o seu crescimento e no futuro para o seu sucesso, sabe? Então assim, cada coisa no seu lugar. Caso você tenha dúvidas a respeito se você está no caminho certo, pô, essas 3 cartas, esses 3 arcanos maiores confirmam que você está no caminho certo, sabe? E para você ter fé, se manter nisso, sabe? E mais uma vez, essa questão do 2 de paus me pegando muito. A gente tem uma pessoa olhando ali para o futuro, né, com o mundo em mãos, sabe? E isso pode representar o seu potencial, sabe? Um potencial realmente muito grande, sabe? Então esse sonho, né, essa ideia não tá aí na sua cabeça à toa. Bom, vamos ver agora o desenrolar das coisas, né? Vamos ver o que a espiritualidade tem a falar a respeito das energias. Aqui a gente tem o Hierofante, então a gente está se aproximando aí de uma conexão espiritual, né? O Hierofante também é conhecido como o Papa, né? E representa essa ordem espiritual, algo que vem de cima para baixo ali de alguma forma. E de alguma forma você canalizando isso, sabe? Rapaziada, é uma sequência de 4 arcanos maiores aqui, né? Então assim, um momento grande de virada aí na vida, sabe? Eu tô, tipo, tendo, sei lá, uma frase na minha cabeça, tipo, o melhor está por vir, sabe? O melhor está por vir. Às vezes a gente passa a nossa vida ali, acha que já teve tudo que a gente precisava ter, já viveu tudo que a gente tinha pra viver, mas a vida surpreende, né? A vida surpreende e às vezes pode ser que o melhor está por vir realmente. Oh meu Deus, outro arcano maior, sacerdotisa. Fala a respeito de intuição, conexão com a espiritualidade. Então aqui a gente tem um caminho muito espiritual, sabe? Quer você trabalhe com espiritualidade ou não, sabe? Você pode ser um artista e ter uma conexão muito espiritual também, sabe? E aqui tem muito essa energia do sucesso vindo através dessa conexão espiritual, seja através das energias espirituais que você coloca no seu trabalho, ou a sua conexão com a própria espiritualidade. No geral, mais uma vez, energias de muito equilíbrio, sabe, rapaziada? Então, assim, aqui a gente tem o carro, né, com essas 2 esfinges representando as polaridades, e aqui na sacerdotisa a gente tem os pilares. E a sacerdotisa, ela se encontra entre os pilares, sabe?
Aqui parece que essa energia de movimento, de trabalho mesmo, de esforço, diminuindo, sabe? Com a energia da sacerdotisa. Aqui é uma energia que a pessoa está sentada ali esperando, né? É receptiva de alguma forma. Então seria você naturalmente, depois desses processos transformativos, manifestando o que você quer, sabe? O que é muito positivo, rapaziada. É tipo um alinhamento ainda maior, sabe? É como se você provasse o seu potencial no passado, sabe? Para a espiritualidade. E a espiritualidade vendo como te recompensa nesse momento, sabe? Caramba, muito arcano maior, rapaziada. 5 arcanos maiores seguidos. E aqui a gente tem o Rei de Paus. Aqui a gente tem a coroa sendo colocada, né? E assim, muito espiritual, rapaziada. Mais uma vez a gente teve Paus. Aqui a gente tem uma energia que é, sei lá, aquela energia do escolhido, sabe? Da escolhida, sabe? E é uma energia muito intensa, sabe? É como se você estivesse representando na Terra uma egrégora espiritual muito luminosa, muito consciente, sabe? Muito bonita de ver. E é uma liderança. Os reis geralmente representam lideranças, e aqui seria uma liderança espiritual muito positiva que você tem. Então, quer você perceba ou não, você é um exemplo espiritual, você é um líder espiritual de alguma forma, sabe? E isso é uma responsabilidade grande, porque muitas pessoas vão se inspirar em você, muitas pessoas vão querer fazer igual você, sabe? Você precisa orientar elas para o caminho certo. E esse caminho certo seria o próprio caminho da autenticidade de cada um, né? Mas os seus valores parecem ser valores universais positivos, sabe? Que meio que é um coringa, sabe? Serve para todo mundo. Então, às vezes, por isso, essa energia de, tipo, magnetizar a oportunidade, sabe? Também com responsabilidade, né? Também tem uma responsabilidade espiritual. Aqui nesse rei a gente tem essa coroa de fogo, né? Muito legal, cara, muito legal. Vou tirar mais uma cartinha aqui. O mago, meu Deus, rapaziada, aqui outro arcano maior, não veio invertido aqui, você já tá farmando uma aura anormal aqui. O mago fala muito a respeito de potencial, rapaziada. Aqui no mago a gente tem todos os elementos do tarô ali na mesa dele, né? O ouros aqui representando o elemento da terra, seria a fisicalidade. O copas representando o elemento da água, né? Que seria nossas emoções. Aqui espadas representando o mental, né? A energia do ar, né? Que seria nossos pensamentos, nossas conversas, a comunicação. E aqui o paus representando ações, espiritualidade, né? E essa conexão espiritual. Então, apesar de você ter uma vertente mais espiritual, sabe? Do que física, emocional, mental, né? A gente ainda tem todas essas ferramentas, sabe? Você ainda tem um potencial grande em todas essas áreas, sabe? E é interessante você saber disso para você não se aproximar de nenhuma energia que te limite, né? O mago fala literalmente a respeito do contrário de se limitar, a respeito de entender as possibilidades que você tem, sabe? Aqui, rapaziada, é uma carta que nesse contexto fala, pô, você já teve, tipo, o mérito, sabe, tipo, de encarnar, de evoluir, de ainda estar entre nós, de ter acesso a esse tipo de informação, esse tipo de leitura, sabe? E você também tem uma estrutura sólida, sabe? Assim, rapaziada, se tá conseguindo ver esse vídeo, quer dizer que você tem um tempo livre na sua vida, quer dizer que você tem um interesse em espiritualidade, sabe? E quer dizer também que você tem esse potencial, sabe? Existe um tempo livre, existe energia, sabe? Você pode canalizar isso. A espiritualidade falando isso pra você, que a espiritualidade estaria com você, rapaziada. Aqui, pô, não tem nem o que eu falar, sabe? Foram 6 arcanos maiores em 8 cartas, rapaziada. Lembrando, no tarô, a gente tem 78 cartas e apenas 22 arcanos maiores, sabe? Então é quase uma anomalia estatística, sabe? A quantidade de arcanos maiores não invertidos que saiu, né? Porque eu trabalho aqui com baralhos de diversas formas, né? A gente lê cartas invertidas, mas aqui não teve nenhuma carta invertida. Então, assim, caso você busque uma confirmação que você tá no caminho certo, suas decisões passadas foram as corretas, sabe? Essa é a confirmação. Batemos o martelo. Vamos ver a respeito de 2 energias futuras pra gente finalizar essa leitura. Acho que parte do processo alquímico aí através dessa leitura já foi feita. Só notícia positiva, gosto de ser o portador de notícias positivas, sabe? Aqui a gente tem a Rainha de Espadas, fala muito a respeito de assertividade, né? A respeito de realmente entender mentalmente, logicamente, o que você quer e tomar decisões lógicas em prol disso, sabe? E aqui a gente tem outro arcano maior, que é a Justiça. E a Justiça aqui, rapaziada, como final da leitura, fala muito a respeito de recompensa, a respeito de um karma muito positivo que se acumulou, seja de vidas passadas, seja dessa vida, sabe?
que isso não foi refletido nesse momento. Gaudí aqui latino para confirmar, não foi refletido nesse momento, mas está chegando, está se aproximando, sabe? Eu não vejo algo que vai demorar, sabe? Ainda mais com a Rainha de Espadas. No tarô a gente tem diferentes tipos de manifestação, né? E o mental, né, que seria espadas, e o espiritual, né, que seria o paus, seriam os elementos mais rápidos. Então é algo que está se aproximando de você aí esse mês, sabe? Seja através de um insight, seja através de uma ideia, seja através de uma conexão espiritual, seja através de alguém, sabe? Mas alguma coisa grande chegando, a espiritualidade, tipo, meio que te perguntando se você aceita essa missão, sabe? Comenta aí caso você aceite essa missão, porque é uma responsabilidade grande e assim, não é à toa, sabe? Você tem esse potencial, tudo que você passou, todos os lados ruins, né? Todas as perdas foram para a construção ali do seu personagem, sabe? Para quando você sentasse ali no seu trono, sabe? Quando você tivesse ali o seu espaço digno, né? De você expor o seu valor, né? Expor a sua luz, expor tudo que você aprendeu, sabe? Quando você chegar nesse espaço, ser algo alinhado, ser algo durável. A espiritualidade não faz nada que vai ser tipo fogo de palha, sabe, rapaziada? Que vai acabar de uma vez só. Não, aqui a gente tem uma construção durável, sabe? A gente tem alguém que foi construído, forjado a fogo mesmo, sabe? Muita energia do fogo, inclusive, sabe? E esse fogo aumentando dentro de você, sabe? Nos próximos 7 dias, rapaziada. Aqui é uma energia das coisas acontecendo rápido. Aqui a justiça divina sendo feita de alguma forma, sabe? Então assim, rapaziada, energias muito top, uma energia muito forte também, né? Com a quantidade de arcanos maiores. E é isso que eu tenho para te informar. Eu acho que eu vou ter que fazer outra leitura a respeito dessas energias. Então, caso você não seja inscrito, já se inscreve aí que vai vir mais uma leitura a respeito desse tema, a respeito de missão, sabe? Pra gente entender melhor, porque aqui a gente teve muitas energias, a gente tem que aprofundar mais um pouco. Beleza, rapaziada? É isso. Caso a leitura tenha ressoado, caso tenha feito sentido, deixa o like, comenta aí se você aceita essa missão ou não da espiritualidade, tá bom? Agradeço por ter assistido até agora. E é isso. Aguardo vocês aí na próxima leitura, rapaziada. Valeu e é nóis.